Após salvar o mundo em uma guerra brutal, Kang-ho deveria estar vivendo como uma lenda. Em vez disso, ele escolheu desaparecer nos campos de neve congelada, longe do barulho do mundo moderno. Para todos os outros, parece que ele está apenas desperdiçando sua vida em um lugar perigoso, repleto de monstros, mas Kang-ho não está ali por acaso. Ele está esperando por algo que se recusa a abrir mão. Quando um velho conhecido, Shim, chega com a notícia de que novas espécies de monstros estão surgindo perto de Busan e Daegu, até mesmo Kang-ho é forçado a prestar atenção. Isso, por si só, é suficiente para tornar a situação perigosa, pois monstros como esses não aparecem desde a Grande Guerra. Mas o verdadeiro motivo pelo qual Kang-ho permanece naquela terra solitária é muito mais profundo. Anos atrás, durante a batalha final, ele lutou lado a lado com seu poderoso parceiro besta, Shiloh, e juntos cortaram incontáveis inimigos. No final, Kang-ho salvou o mundo, mas perdeu o parceiro que significava tudo para ele. Desde aquele dia, ele permaneceu nos campos de neve, esperando ao lado do ovo azul que Xiao Hua deixou para trás, esperando que um dia ela retornasse. Esse dia será o dia de Ano Novo, que marcará 30 anos desde a morte de Xiao Hua. Enquanto sentado na neve, até mesmo as fadas aparecem para celebrar o Ano Novo com Kang-ho. Justo quando o relógio marca 12:00 AM, sinalizando um ano novo, o ovo começa a brilhar e, em uma surpreendente reviravolta, o ovo choca. Kang-ho fica boquiaberto quando uma criatura que se parece exatamente com Xiao Hua emerge do ovo, lembrando-o de que foi nesses mesmos campos de neve que ele conheceu Xiao Hua pela primeira vez, há 50 anos. Quando Kang-ho ainda estava estacionado em Cheonwon, ele estava fugindo de monstros ameaçadores quando conheceu Xiao Hua. Mesmo em meio ao caos, Kang-ho não conseguia tirar os olhos da besta. Agora, nos dias atuais, o filho de Xiao Hua finalmente despertou, e a pequena raposa salta para o ombro de Kang-ho. A pequena raposa lambe as bochechas de Kang-ho, e Kang-ho percebe que a besta está tentando cumprimentá-lo. Kang-ho retribui a cortesia enquanto diz à nova criaturinha que ela é tão parecida com Xiao Hua também. Justo então, ele nota algumas bestas voando à frente e usa seu olho de besta para avaliá-las. Ele percebe que é uma nova espécie de monstro, mas com estatísticas bastante baixas. Isso o lembra do que Shin lhe disse sobre as novas espécies que estão apenas surgindo. Kang-ho se pergunta se o despertar do filho de Xiao Hua e a aparição de novos monstros estão conectados. Mais tarde, Kang-ho se dirige à sede dos 3 grandes sindicatos de mercenários da Coreia, a Torre dos Mercenários. Kang-ho chega ao telhado montado nas costas de Mon-chi, e quando um dos guardas vê isso, fica em pânico. Ele chama o líder da equipe, dizendo que há um problema porque uma besta demoníaca acaba de pousar no telhado. Ele grita por reforços quando o líder da equipe lhe dá um tapinha no ombro, lembrando-o do artigo 3, parágrafo 1 do Manual de Resposta a Emergências. Acontece que o artigo afirma que, se um jovem montando um tigre dente de sabre aparecer, ele é amigo do presidente, e eles devem tratá-lo com gentileza. O líder da equipe diz ao guarda para abrir o telhado porque Kang-ho é uma personalidade importante. O guarda finalmente percebe que o manual de emergência não era uma história inventada para provocar novatos. Antes de entrar no prédio, Kang-ho pede a Mon-chi que se comporte enquanto ele estiver fora e lhe dá um tapinha na cabeça como suborno. Kang-ho e o líder da equipe trocam cumprimentos e ele pergunta se o chefe está dentro. Ao entrar no prédio, Kang-ho vê uma foto dele e de seu camarada na prateleira. Momentos depois, um homem idoso entra na sala e parece que ele é o mesmo homem da foto. Seu nome é Lin Chu-bai e ele é um dos 5 heróis, também conhecido como Punho de Ferro. O rei Chu-bai fica tão feliz ao ver seu amigo que salta em seus braços. A primeira coisa que Kang-ho pergunta a ele é por que ele tem tanta bebida espalhada, e Chu-bai responde que eles já estão velhos, então tem que beber bastante para recuperar o tempo. Kang-ho discute com ele, dizendo que ele deveria cuidar da saúde dele, pois já está ficando velho. Eles estão no meio dessa conversa quando a pequena raposa sai das roupas de Kang-ho. Chu-bai fica chocado ao ver isso e pergunta ao amigo se a raposa nasceu do filho de Xiao Hua. Kang-ho confirma, dizendo que sim, e decidiu nomeá-la de Sola. Chu-bai fica intrigado e percebe que Kang-ho está lá para exibir a pequena besta. Ele agarra Kang-ho, dizendo que precisam beber para comemorar. Kang-ho concorda relutantemente, e em pouco tempo, eles começam a beber como loucos. Momentos depois, Kang-ho diz a Chu-bai que, na verdade, ele está ali para lhe perguntar algo. Chu-bai pergunta o que é, e ele revela que o escritório de gestão de desastres veio vê-lo e mostrou as novas espécies de monstros
monstros que encontraram. Chubai diz a Kang-ho que esse é o mesmo problema que sua guilda está enfrentando. Aparentemente, um de seus classificados que foi enviado para a zona de conflito sul desapareceu, e isso foi realmente surpreendente, pois o sujeito também era um classificado. Chubai diz que não sabe como explicar, mas é bem óbvio que algo ruim está acontecendo porque novas espécies de monstros também estão aparecendo com mais frequência. Ele menciona que alguns desses monstros estão até mesmo abrigando energia demoníaca. Kang-ho fica ainda mais interessado ao ouvir isso porque todos os monstros da Grande Guerra do Dia do Amanhã também estavam abrigando energia demoníaca. Aqueles que tinham energia demoníaca tinham seus instintos maximizados e sua ferocidade estava além da imaginação. No centro de tudo isso estava um ser, Majin, que pressionou a energia demoníaca dos monstros até o limite absoluto. Kang-ho tem medo de que no pior cenário, as bestas possam aparecer. Chubai logo passa por isso, contando a Kang sobre sua nova classificação mundial, que atualmente é 40A. Além disso, ele atualmente é o Nomo 6 na Coreia, e Kang-ho o elogia, dizendo que ele está indo bem para um velho. Chubai se recusa a aceitar a ideia de que ele está indo bem porque tudo está ficando caro enquanto seu ranking está caindo. Chubai sugere que eles meçam seu poder mágico antes que Kang-ho saia. Ele menciona que seu poder mágico atual está em 14.000, mas Kang-ho diz que não está interessado nisso porque isso é bem entediante. No entanto, Chubai consegue fazer com que ele se sinta culpado e acabe concordando em fazer. Kang-ho coloca seu braço na pulseira de medição e Chubai lhe diz para injetar seu poder mágico nela. Kang-ho faz isso e o dispositivo começa a escanear para identificar o usuário. Uma vez que sua identidade é confirmada, o dispositivo revela que o poder de combate de Kang-ho é 120.000 e o dispositivo exibe seu ranking estimado com base em seu poder de combate, que acaba sendo o primeiro no ranking mundial. Chubai fica em choque ao ver isso e pergunta a Kang-ho o que diabos ele andou fazendo nos campos de neve. Kang-ho responde que tudo o que ele tem feito é cultivar e criar Mungshi. Mais tarde, descobrimos que há uma masmorra chamada Orchard, que é uma pequena masmorra localizada perto da residência de Kang-ho. Acontece que ela recebeu o nome de Orchard porque um grande número de árvores frutíferas habita o jardim, o que fortalece as bestas demoníacas. É basicamente uma masmorra importante para alguém como Kang-ho, que é o rei das bestas. Aparentemente, há apenas uma maneira de melhorar o Orchard, e essa é a pedra mágica. Kang-ho traz uma grande pedra mágica que recebeu como presente e a planta no Orchard. Isso imediatamente libera uma quantidade massiva de energia no jardim, e mesmo Kang-ho fica impressionado com os efeitos. As frutas começam a brilhar, e até mesmo as fadas parecem estar aproveitando o momento. Os gélidos presentes no jardim também cresceram cerca de 2 vezes mais instantaneamente, e Seola salta em direção às bestas para celebrar com elas. Enquanto Seola está ocupada pulando, Kang-ho ativa o olho da besta para verificar suas estatísticas. Por sua raridade, ela é classificada como SS, mas seu nível de ataque e nível de combate ainda são FF. Surpreendentemente, tanto sua habilidade especial quanto seu potencial têm pontos de interrogação ao seu redor. Kang-ho fica surpreso ao ver que Seola é uma subespécie, e isso também tem pontos de interrogação. De repente, Seola salta na direção oposta e corre para fora da cabine. Kang-ho se pergunta por que Seola está correndo como se sentisse algo e decide segui-la. Em pouco tempo, ele a alcança, apesar de ela ser bem rápida, e momentos depois eles saltam de um penhasco para encontrar alguns espíritos da Terra cercados por um bando de monstros. Seola imediatamente salta para ficar na frente dos espíritos da Terra para protegê-los. Kang-ho fica surpreso ao ver que Seola correu para proteger os espíritos da Terra. Justo então, uma serpente de rank A aparece na cena, e Kang-ho percebe que mesmo para uma besta mítica, é um pouco cedo para Seola enfrentar a besta. Acontece que a serpente é uma titanoboa, que é bem perigosa. Kang-ho então ativa sua habilidade inata de mestre das bestas chamada Instinto Predatório. Esta habilidade força os monstros a perceberem o conjurador como o ápice absoluto, um predador implacável do mundo. A serpente entra em pânico no momento em que Kang-ho ativa a habilidade e começa a tremer. Kang-ho a agarra pela língua, dizendo-lhe para nunca mais mostrar sua cara por ali, porque se o fizer, ele vai transformá-la em vinho de cobra. Kang-ho
Kang-ho exige uma resposta da serpente, e ela balança a cabeça para confirmar que entende o que Kang-ho está dizendo. Com uma voz assustadora, Kang-ho manda as bestas se dispersarem e cada uma delas desaparece da cena. Enquanto as bestas estão correndo, Kang-ho avista um rapinante monstruoso à distância e a energia demoníaca emanando dessa besta. Kang-ho verifica as estatísticas do monstro e descobre que seus atributos são baixos. Sem hesitar, Seola persegue o rapinante e Kang-ho a segue. Kang-ho nota um portão na distância e deduz que o rapinante saiu do portão. À medida que se aproximam do portão, ele percebe que os arredores estão cheios de energia demoníaca por causa do rapinante. Eles pulam para dentro do portão e no momento em que entram, Kang-ho consegue perceber a presença do mal nas redondezas. Surpreendentemente, Seola obtém sua segunda cauda apenas momentos após entrarem no portão. Kang-ho lê as informações exibidas no painel de estatísticas dela e percebe que o crescimento de Seola é 1,5 vezes mais rápido do que o de outros de sua espécie, graças à nova cauda que ela acabou de adquirir. 3 rapinantes com energia demoníaca surgem à distância, e Seola pergunta a Kang-ho se ela pode ir brincar com os rapinantes. Kang-ho percebe que Seola é exatamente como Seol-Hu naquela época. Kang-ho se lembra de treinar com Sol-Tua e que cresceram lutando inúmeras batalhas juntos, mas no final, ele perdeu Sol-Tua por causa de seu medo. Kang-ho queria criar Seola como uma criança normal, mas parece que Seola é uma criança que ama naturalmente lutar. Kang-ho percebe que impedi-la de lutar seria um ato egoísta da parte dele. Então, para não segurar Seola de fazer o que ama, Kang-ho decide formar um contrato com ela. Ele toca sua cabeça enquanto lhe diz que vai criá-la para ser a melhor de todas. Assim que sua mão toca a cabeça dela, uma enorme energia é liberada, formando um círculo que envolve o dedo de Kang-ho para criar um anel. Acontece que este é um anel de contrato que se manifesta no mestre ao fazer um contrato com uma besta mágica. Kang-ho então diz a Seola que vai compartilhar um pouco de seu mana com ela, já que ela ainda é muito jovem. Após transferir seu mana para ela, ele a incentiva a ir lutar à vontade, e Seola salta em direção aos rapinantes. Com Seola se aproximando dos rapinantes, Kang-ho ativa a habilidade de transferência sensorial, que é uma habilidade inata de um mestre das bestas. Basicamente, o contratante e a besta mágica compartilham todos os sentidos, incluindo mana e capacidades físicas. Kang-ho guia Seola através do combate, mostrando quando ela deve se mover, como desviar e quando deve atacar. Seola consegue derrubar um dos raptores com a orientação de Kang-ho. Com o raptor sob sua influência, Seola usa a habilidade Overwhelm para absorver a energia demoníaca que reside nele. Seola consegue livrar o raptor de toda a energia demoníaca e faz o mesmo com os outros dois. Kang-ho fica impressionado com a agilidade dela ao enfrentar os raptores. Depois de submeter completamente os raptores, o status de ataque de Seola aumenta de F para E, e Kang-ho se surpreende ao ver que ela já recebeu uma melhoria após uma única luta. Kang-ho então a chama, e ela pergunta se saiu bem, ao que Kang-ho responde que sim, dizendo que ela teve um desempenho maravilhoso. Ele sugere que eles se apressam para casa antes que o portal feche. Kang-ho chama os raptores, dizendo a eles para acordarem e saírem do portal antes que ele feche. Surpreendentemente, Seola começa a brincar com os raptores, e Kang-ho percebe que quem não tem energia demoníaca é amigo de Seola. No entanto, não há tempo para brincadeiras desnecessárias, e Kang-ho grita para que se apressassem. Kang-ho, Seola e os raptores correm em direção ao portal e conseguem saltar para fora antes que ele se feche. Kang-ho está tentando recuperar o fôlego quando de repente ouve os espíritos da terra o recebendo com vozes alegres, chamando-o de O Absoluto. Kang-ho fica totalmente surpreso por ser considerado isso. Os espíritos da terra também elogiam Seola, chamando-a de a presa branca prateada. Kang-ho logo coloca todos os elogios de lado e se aproxima da líder dos espíritos da terra, perguntando a ela se ela usou magia, razão pela qual consegue falar a língua humana. Kang-ho também descarta isso novamente, perguntando ao espírito da terra se ela está se referindo a Seola como a presa branca prateada. O espírito da terra fica surpreso que a besta tenha um nome e revela que em sua terra natal sempre veneraram a presa branca como suas divindades guardiãs desde os tempos antigos. Entre essas divindades estão as presas brancas prateadas, que são consideradas ainda mais especiais.
A dama menciona que as brancas prateadas são extremamente fortes e também bondosas. De fato, foi uma presa branca prateada com 5 caudas que salvou seu país de um monstro conhecido como o Dragão Cadáver. O espírito da terra informa Kang-ho que as presas prateadas não passam de lendas para eles, uma vez que Kang-ho está tratando sua amada presa prateada como uma criança. Os espíritos da terra não têm escolha senão fazer de Kang-ho seu absoluto. Na verdade, eles decidem compor uma dança para ele, e enquanto estão ocupados dançando, Kang-ho percebe que o espírito da terra que tem falado com ele é a rainha porque ela tem algum tipo de coroa na cabeça. Kang-ho então pergunta se ela é da realeza, e no momento em que ela ouve isso, seu humor muda imediatamente porque isso lhes diz que não podem esconder nada de Kang-ho, o absoluto. Kang-ho esclarece que não percebeu isso porque é o absoluto, mas não tem tempo para explicar isso. A rainha dos espíritos então diz a Kang-ho que seu território foi recentemente transformado em uma masmorra e ela desmaiou durante todo o processo. Quando finalmente acordou, se encontrou neste mundo desconhecido. Ela informa Kang-ho que já se passaram 3 dias, e antes que ela comece a dizer o que não quer dizer, Kang-ho percebe rapidamente que ela e seu povo estão com fome. A rainha confirma isso rapidamente, dizendo que o absoluto conseguiu perceber muito rapidamente. Kang-ho então informa que há uma masmorra de espírito da terra chamada Orchard perto de sua casa. Ele deixa claro que eles podem ficar à vontade na Orchard, se estiver tudo bem para eles. Sem hesitação, os espíritos da terra começam a celebrar e adorar Kang-ho. Antes que ele fique incomodado, ele pede para que parem de se curvar. Kang-ho se pergunta se é assim que todas as princesas de contos de fadas se comportam, porque a rainha adora se curvar como se fosse uma criada. Momentos depois, o monge Chi aparece para pegá-los como um Uber. Os espíritos da terra se agarram à besta, e Kang-ho os incita a se segurar firme enquanto cortam as frias planícies. Mais tarde, Kang-ho recebe uma mensagem em um novo grupo de chat e descobre que se trata de um grupo criado por Chul-be para os 5 heróis da guerra. O grupo todo fica em alvoroço no momento em que Kang-ho entra. De repente, o deus da espada Jun-woo e o deus do arco Ho-yong começam a discutir sobre quem é o mais forte. Em pouco tempo, os dois marcam uma luta para descobrir quem é o mais forte. Kang-ho não se surpreende com isso, pois é exatamente assim que esses dois se comportam desde o começo. No momento em que se veem, estão sempre brigando como crianças, e mesmo sendo idiotas, ainda são os camaradas de Kang-ho que lutaram ao seu lado durante a Grande Guerra. Como já faz tempo, Kang-ho acredita que é hora de ver seus rostos novamente. Além disso, ele tomou a decisão de treinar Seola para ser a melhor, e acha que preparar o melhor treinamento para ela é o caminho a seguir. Logo depois, o deus da espada e o deus do arco se encontram no local desejado para a batalha, e a montanha está cheia de pessoas que querem vê-los lutar. Até repórteres estão presentes na cena para testemunhar a batalha de classificação entre os dois. O deus da espada Jun-woo está atualmente classificado como o número 20 do mundo, enquanto o deus do arco Ho-yong está na 21ª posição. Enquanto eles se preparam para a luta, a bruxa das chamas Mina, uma das 5 heroínas, aparece na cena. Surpreendentemente, ela ainda parece jovem para sua idade, assim como Kang-ho, e a multidão enlouquece no momento em que ela aparece. Mina pergunta aos 2 velhos tolos há quanto tempo pretendem continuar brigando como se já não estivessem cansados. Mesmo com os apelos de Mina, os 2 estão determinados a lutar um contra o outro com a intenção de ensinar uma lição. Eles estão confiantes de que vencerão, e Mina percebe que seus velhos hábitos ainda permanecem com eles. Mina então declara oficialmente a luta como um combate de classificação e se coloca como a garantidora. Justo quando a luta está prestes a começar, Mina percebe uma figura familiar aparecer na cena, e essa figura não é outra senão Kang-ho. Ele pousa atrás da multidão para não fazer uma entrada, mas Mina rapidamente percebe. Mina então diz aos 2 tolos que talvez quisessem considerar cancelar a partida de classificação, mas os 2 não estão preparados para recuar. Mina então pergunta se eles ainda manterão sua teimosia, mesmo com Kang-ho ao lado deles. No momento em que ouvem isso e avistam Kang-ho ao fundo, eles imediatamente recuam. Os 2 ficam felizes em ver Kang-ho, mas estão curiosos sobre a besta sentada em sua cabeça. Kang-ho, empolgado, diz a Xiola que vão jantar com seus antigos amigos, o que ele tem certeza de que será um momento emocionante para ela. Acontece que depois que Jun-woo renunciou ao cargo de líder da Guilda dos Cavaleiros Brancos, ele estabeleceu uma guilda média próxima à montanha Bukhansan para treinar seus sucessores.
Jong-woo então leva Kang-ho para seu armazém de medicamentos, onde mostra a ele seu estoque de sais lunares. Esta é uma planta medicinal que amplifica o mana de monstros herbáceos quando consumida, e é realmente rara e cara. Xiola está curiosa sobre a planta e até tenta mordê-la, mas Kang-ho a avisa que não é a maneira certa de comê-la. Impressionado com quão adorável Xiola parece, Jong-woo diz a Kang-ho que ele está livre para pegar todos os sais lunares para que ele possa cuidar adequadamente de Xiola. Enquanto isso, Ho-young está esperando do lado de fora e já está ficando impaciente. Ele grita para Kang-ho simplesmente saquear todo o armazém, mas Jong-woo lhe diz que está preparado para dar a Kang-ho tudo o que ele precisa. Kang-ho agradece a Jong-woo pelo presente e Jong-woo diz a ele para vir visitar com frequência se ele realmente estiver grato. Nesse momento, Ho-young diz a Kang-ho que já prepararam uma grande quantidade de bebidas que vão consumir, já que não se veem há 15 anos. Jong-woo dá apoio porque ouviu que Kang-ho teve uma festa de drinks com Chul-bai. Kang-ho decide provocá-los, perguntando por que eles são os únicos, incluindo Chul-bai, cujas aparências mudaram ao longo dos anos. Os dois ignoram essa pergunta e sugerem que comecem sua festa de bebida no dia seguinte. Kang-ho vai ao banco de almas, e no momento em que entra no banco, é humildemente cumprimentado pelo balconista, que lhe diz que vai acompanhá-lo à sala VIP. Kang-ho implora ao balconista para parar de se curvar como um louco, dizendo-lhe que está lá para retirar algumas pedras de mana. Xiola está confusa e pergunta a ele para que servem as pedras. Ele diz a Xiola que é basicamente dinheiro de que precisam se quiserem fazer compras. O balconista informa a Kang-ho que a sala de armazenamento de pedras está exatamente como estava e lhe diz que ele está livre para usá-la como quiser. Logo depois, Kang-ho termina seus negócios e enquanto caminha em direção à entrada, um membro de gangue em sua bicicleta o avista à distância. Ele nota que as pessoas no banco estão se curvando para Kang-ho, que está vestido de forma casual. Ele imediatamente assume que as pessoas estão se curvando para o sujeito de terno que está ao lado de Kang-ho. Ele decide ver por que estão se curvando para o sujeito e ativa sua lente de detecção de mana. Este é um dispositivo que penetra objetos para exibir a classificação das pedras de mana e a mana detectada. O dispositivo informa que o sujeito de terno está carregando 2 pedras de mana de grau C e 3 pedras de mana de grau B na maleta em sua mão. Ele não fica totalmente satisfeito com isso, pois é mais ou menos um padrão pobre. Relutantemente, ele verifica os bolsos de Kang-ho e, para sua surpresa, percebe que ele tem 3 pedras de mana de grau S em seu bolso. Além disso, há 2 pedras de mana de grau A e 5 pedras de mana de grau B. O sujeito fica em pânico ao ver isso, porque Kang-ho está basicamente carregando consigo 1,6 bilhões em dinheiro como se fosse nada. Ele então decide verificar a classificação de Kang-ho para saber se ele é um caçador de grau S, mas não consegue medir a mana de Kang-ho com o dispositivo. Por causa disso, ele conclui que Kang-ho é uma pessoa não despertada. Enquanto Kang-ho se afasta do banco, ele acredita que encontrou o alvo perfeito, já que ele também não tem guardas ao seu redor. Ele então contata seu chefe para informá-lo que encontrou um prêmio. Ele avisa ao chefe que vai continuar rastreando Kang-ho, e Kang-ho continua fazendo suas coisas. Logo depois, ele entra em um edifício peculiar, onde encontra uma mulher besta que fica surpresa ao ver que Kang-ho veio visitá-los depois de 15 anos. Acontece que ela sabe sobre Manchi e pergunta a Kang-ho o que ele planeja criar desta vez. Kang-ho responde que quer criar um dente de prata, e a mulher besta imediatamente percebe que é um descendente de Siowa. Kang-ho confirma isso, mas a informa que Siowa é um pouco diferente de Siowa, porque ela é uma subespécie. A mulher fica surpresa ao ouvir isso, porque em seus longos anos, esta é a primeira vez que ela verá uma subespécie de uma besta mítica. Ela agradece a Kang-ho pela rara oportunidade que ele deu a ela de ver algo tão especial. A mulher então diz a Kang-ho que gostaria que ele cuidasse muito bem de Xiola. Após a reunião com a mulher, Kang-ho sai para a rua e Xiola percebe que toda a rua está cheia de pessoas bestas. Xiola pergunta a Kang-ho por que as pessoas que ela está vendo são diferentes, e Kang-ho explica que várias raças cruzaram para a Terra de uma outra dimensão chamada Novo Continente. Aparentemente, a rua por onde estão andando foi criada para eles como sua residência para preservar sua cultura. Acontece que Mina é uma delas, e ela vem de uma raça mágica que vive 80% de suas vidas
ainda em forma juvenil. Os anões também são outra raça que vem do novo continente e, como era de se esperar, são uma raça que se especializa em ferraria. No momento em que o líder dos anões, Smith, avista Kang-ho à distância, corre para recebê-lo, pois não o vê há anos. Smith acompanha Kang-ho até sua oficina, perguntando se ele encontrou tudo o que estava procurando. Kang-ho não dá uma resposta definitiva a isso e pergunta a Smith se ele também tem estado ocupado. Smith menciona que sempre há tarefas para trabalhar, pois a Guilda do Cavaleiro Branco e a Guilda Nappa estão constantemente enviando solicitações. Kang-ho então diz a Smith que ele tem um favor a pedir, mostrando-lhe seu bracelete conhecido como Lâmina de Aura. Kang-ho pede para que ele dê uma olhada na Lâmina de Aura, mas parece que Smith está ocupado. No entanto, Smith informa que eles deixarão de lado todas as outras solicitações, já que a tarefa de Kang-ho é sempre a prioridade máxima. Acontece que os outros anões também concordam com seu líder. Kang-ho sorri nervosamente, relembrando como os anões são exatamente como ele os lembra. Enquanto isso, a equipe de Raiders já está esperando Kang-ho sair para que possam emboscá-lo. Não muito tempo depois, Smith termina de aprimorar os braceletes e informa a Kang-ho que eles poderão lidar com seu mana, pois ele aumentou a saída máxima. Smith pergunta a Kang-ho se ele gostaria de testar, mas Kang-ho recusa, afirmando que em breve terá a oportunidade de fazê-lo. Momentos depois, ele sai do ateliê dos anões e, enquanto caminha pelas ruas solitárias, a gangue salta de seus esconderijos para cercá-lo. Kang-ho não se surpreende, ele já estava ciente da presença deles. Tudo o que ele quer saber é se todos saíram. O líder da gangue se surpreende ao ver que uma pessoa não despertada como Kang-ho está blefando. Kang-ho não pode acreditar que o chamaram de não despertado e pergunta se eles usaram a lente de detecção de mana, já que o limite de mana mensurável é 100 mil. O líder confirma isso, e no fundo está preocupado que Kang-ho esteja muito relaxado para alguém que está encurralado. O líder sabe que há apenas cerca de 3 indivíduos despertados no país com poder de combate superior a 100 mil, e ele conhece os 3, então está confiante de que Kang-ho não é um deles. Depois de pensar por um minuto, ele conclui que Kang-ho não é uma ameaça e ordena a seus homens que ataquem. Tendo decidido ser tolo, Kang-ho saca sua lâmina de aura em preparação para uma batalha obviamente desigual. Os primeiros que correm em sua direção são todos cortados, chocando o líder. Enquanto entra em pânico, ele tenta usar a lente para medir o mana de Kang-ho, mas assim como antes, ela exibe a opção imensurável. É quando o líder começa a acreditar que o poder de combate de Kang-ho pode realmente estar acima de 100 mil. Ele ainda está perguntando a nosso protagonista, Kang-ho, quem ele é, quando Kang-ho o soca na cabeça, destruindo a lente de medição que estava usando. Depois de incapacitar a gangue, Kang-ho checa seu celular e percebe que todos eles são procurados. O líder da gangue é Myung, um ex-executivo do Cavaleiro Branco que posteriormente recorreu ao roubo, sequestro e até assassinato. Kang-ho se surpreende com isso e diz a Myung que é bem óbvio que ele andou ocupado. Percebendo quão perigoso Kang-ho é, Myung pensa em escapar, pois obviamente não pode enfrentá-lo. Ele imediatamente ativa sua habilidade inata, a habilidade de assassino, que o fortalece, e lhe permite saltar para o ar fugindo da cena. Acontece que Myung está confiante de que ninguém pode pegá-lo, pois nunca foi capturado por um inimigo enquanto usava essa habilidade. De repente, ele ouve a voz de Kang-ho ao seu lado, falando sobre como ele costumava ser um ex-executivo do Cavaleiro Branco. Kang-ho está interessado em saber por que Myung se tornou um criminoso e o soca no chão. Myung cai pesado e começa a entrar em pânico, pois está entre os 50 melhores a nível nacional, mas Kang-ho o trata como uma criança, indicando que Kang-ho é um ranqueado de alto nível. Myung acredita que abaixou a guarda, mas promete não fazê-lo novamente. Ele saca sua adaga e assume uma posição de ataque enquanto pergunta a Kang-ho onde ele está. Kang-ho aparece atrás dele e lhe dá um tapa forte novamente. Sua adaga cai de sua mão enquanto ele é lançado à distância, onde Kang-ho destrói a lâmina. O sujeito cai em uma lixeira como o lixo que é, e infelizmente para ele, o ataque de Kang-ho tira suas roupas. Enquanto Myung entra em pânico na lixeira, Kang-ho está impressionado com a arma que Smith fez para ele devido à sua maior eficiência de mana. Kang-ho então se aproxima de Myung, notando que ele pode ver que está acima de 50, o que significa
significa que ele também é da geração da guerra. Kang-ho pergunta por que ele se tornou um criminoso mesmo após sobreviver a uma guerra tão horrenda. Defesa de Myung, ele começa a dizer que está insatisfeito com quão pacífico o mundo se tornou, pois não é divertido. Ele afirma que o mundo é chato sem o derramamento de sangue e pilhas de cadáveres, e que está enlouquecendo com tudo isso. Quando Kang-ho ouve isso, não se surpreende. Há pessoas como Myung cuja humanidade foi destruída pela longa guerra. Esses indivíduos se tornam viciados na matança dos inimigos e acabam se tornando criminosos uma vez que tudo isso acaba. Eles são maníacos criados pela guerra. Apenas um dos males que a era atual tenta manter em segredo. Myung nota o silêncio e sorri ao perguntar a Kang-ho se ele pode se relacionar com o que está dizendo, mas Kang-ho permanece em silêncio. Enquanto isso, Jung-woo é visto conversando com um de seus discípulos. Eles discutem sobre Kang-ho, e o discípulo menciona que Kang-ho parece ter um temperamento gentil, apesar de ser um herói de guerra. Jung-woo rapidamente o corrige, dizendo que Kang-ho pode parecer gentil, mas tem um temperamento horrível, especialmente em relação aos criminosos. De volta ao beco, Kang-ho finalmente fala, dizendo a Myung que, já que ele está cansado da paz, ele lhe dará o que ele quer. Com a raiva estampada no rosto, ele soca Myung longe, seguindo com um soco no rosto para estragar sua aparência. Momentos depois, Jung-woo recebe uma videochamada de Kang-ho, surpresá-lo. Jung-woo atende empolgado a chamada, e Kang-ho informa que tem Myung com ele, perguntando a Jung-woo se ele o conhece. Jung-woo o reconhece imediatamente, dizendo que ele é aquele que tem arrastado. O nome do Cavaleiro Branco está na lama. Jong-woo exige saber onde está o sujeito porque gostaria de despedaçá-lo, e Kang-ho lhe diz que vai enviar o endereço. Ele também informa que já prendeu toda a gangue do Myung. É após a ligação que Myung finalmente percebe que Kang-ho é o demônio rei das bestas. Kang-ho pergunta a ele se a casa de armazenamento é a única que eles têm para mercadorias roubadas, e Myung confirma, dizendo que não há necessidade de mentir. Ele menciona que foram roubados por um cara chamado Phantom, razão pela qual só lhes resta uma casa de armazenamento. Kang-ho pergunta quem é Phantom, e Myung revela que ele é um ladrão notório que deixa um cartão preto para trás após roubar coisas. Myung então pergunta a Kang-ho se ele vai deixá-lo viver, já que ele contou tudo o que sabe. Kang-ho diz que sim, mas de repente soca Myung no peito, destruindo de vez seu buraco de mana. Kang-ho lhe diz que a única razão pela qual está deixando-o viver é que ele destruiu seu buraco de mana, o que significa que não poderá mais usar suas habilidades. A partir desse momento, Myung terá que viver como um civil comum. Myung geme de dor ao ouvir que agora é um civil e implora para ser morto. No entanto, Kang-ho lhe diz para lembrar quantos sacrifícios foram feitos para criar a paz da qual ele reclama. Kang-ho então deixa Myung e sua gangue no beco escuro. Ao se afastarem, Kang-ho garante a Seola que nem todos que foram para a guerra eram como Myung e promete a ela que vai prepará-la uma refeição realmente deliciosa assim que chegarem em casa. No entanto, ele diz que ela tem que tomar seu banho primeiro antes de comer. Ao voltar para casa, Seola tenta fugir porque não quer tomar banho, mas Kang-ho a pega facilmente. Ele não se surpreende que ela não queira se banhar porque era assim que sua mãe era. No entanto, o banho não é comum, pois Kang-ho está acrescentando a fruta da árvore mundo que ele conseguiu na ida às compras na água. Ele usa sua mana para derreter a fruta e misturá-la na água morna, produzindo um bom cheiro e a temperatura perfeita. Seola testa com uma perna e imediatamente gosta da água. Kang-ho fica feliz que ela tenha gostado e a coloca delicadamente na água. Aparentemente, antes de os guerreiros bestas irem para a guerra, eles trituravam uma pequena quantidade da casca da fruta da árvore mundo e a aplicavam em seus corpos. Com isso, sua pelagem, pele e peles ficavam excepcionalmente fortalecidas. Acontece que essa é a mesma fruta preciosa que Seola está atualmente absorvendo em seu corpo. Em pouco tempo, a água começa a vaporizar e Kang-ho não está completamente surpreso porque os efeitos são massivos. Surpreendentemente, Seola consegue adquirir uma nova habilidade, Guardião da Natureza. No quadro de estatísticas, Kang-ho lê que Seola tem uma habilidade excepcional para absorver a energia da natureza, e sua eficiência de absorção para medicamentos concentrados com a energia da natureza é 1,5 vezes superior à de outros, do seu tipo. Kang-ho acaricia a cabeça de Seola após toda a sessão de banho e sugere que eles comam algo mais tarde. Kang-ho mostra à sua família as frutas preciosas que ele estava colherando, razão pela qual não esteve por perto. Kang-ho planeja preparar alguns ingredientes preciosos, mas a rainha das fadas não acha que o fogo normal consiga lidar com o que ele planeja fazer. Nesse momento,
momento, Kang-ho saca um monte de pedras de mana, mas a rainha lhe diz que ele vai explodir tudo se usar tantas pedras de mana. Kang-ho a ignora e joga as pedras no fogo, assustando a rainha. Ela está esperando que o fogão exploda, mas Kang-ho consegue conter as chamas com seu poder. A rainha fica boquiaberta ao ver quão fácil é para Kang-ho controlar as chamas. Momentos depois, Kang-ho termina de torrar todos os ingredientes até que se tornem um pó fino. Depois disso, ele espremete o suco do sal lunar que conseguiu de Jung-woo. Ele mistura o suco com o pó para formar uma massa e molda-a em uma bola redonda para fazer bolinhos. Quando termina, pergunta à rainha se ela está interessada em experimentar, mas ela teme que sua vitalidade fique descontrolada e exploda se comer algo tão potente quanto o bolinho. A rainha percebe que os bolinhos foram feitos especificamente para Seola e já está salivando. Kang-ho confirma que os bolinhos são para ela, mas diz que ela pode comer apenas um por enquanto, porque os bolinhos têm um efeito forte. No momento em que Seola prova o bolinho, ela sente uma mana imensa percorrendo seu corpo e declara feliz que é a melhor sensação que já teve. Graças a isso, sua defesa passa de F para E. Além disso, ela cresce, quase dobrando seu tamanho anterior, deixando as fadas completamente pasmas. Depois que terminam com isso, Seola e Kang-ho saem de casa para correr. Kang-ho está contente que Seola consegue absorver bem o remédio e seu crescimento é até mais rápido que o de Seola. Kang-ho se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse feito o mesmo procedimento para Seola quando ela era jovem. Então, ele se dá conta de que estava completamente desinformado ao criar Seola. Tudo o que faziam era correr e lutar juntos. Ele não conseguiu alimentá-la até que ficasse satisfeita, nem a deixou descansar adequadamente quando estava doente. Kang-ho começa a ter arrependimentos de que as coisas poderiam ter sido melhores se ele tivesse criado Xiaohua direito. No entanto, essa foi a razão pela qual estudou bestas demoníacas ainda mais após a morte de Xiaohua. Kang-ho promete silenciosamente fazer tudo o que não pôde fazer por Xiaohua pela filha dela. Enquanto brincam na neve, Seola pula nos braços de Kang-ho, e é quando Kang-ho percebe que ela ganhou ainda mais peso. Kang-ho fica tão feliz com isso que diz a Seola que vai fazer dela a melhor e deixá-la viver em absoluto luxo. Depois que terminam de brincar, Kang-ho sugere que vão buscar Manti. 16 anos atrás, um velho encontrou Manti como um filhote na espessa neve, parecendo um bolinho de pelagem, e imediatamente percebeu que o filhote tinha sido abandonado. Pelo seu povo, o velho fala calorosamente com Monte, instando-o a seguir seus parentes, pois uma cerca de arame farpado será em breve construída ao redor da área, tornando impossível para ele sair depois. Vendo quão vulnerável Monte é, o velho considera matá-lo para evitar que ele sofra no futuro. Justo quando está prestes a sacar sua adaga para eliminar Monte, ele nota os olhos fofos do filhote, e isso imediatamente muda sua decisão. Ao invés da adaga, ele saca um pouco de carne seca para si mesmo comer, e Monte a consome alegremente, lambendo o nariz do homem em agradecimento. Depois disso, o velho vai embora, mas Monte permanece no mesmo local. Quando o velho retorna novamente, ele corre para abraçá-lo. A partir daquele dia, Monte permanece sob os cuidados do velho, e ele cresce rapidamente. Durante um de seus dias divertidos, o velho o compara a uma grande bola de diversão, e é quando finalmente o nomeia de Monte. O velho até se senta para ter uma conversa com Monte, contando a ele que perdeu sua família durante a Grande Guerra e ficou vagando sozinho. Para piorar, ele está sofrendo de uma doença endêmica que contraiu de outro mundo. O homem fala sobre como foi difícil para ele considerar matar Monte quando o viu pela primeira vez, mesmo que ele seja o filhote de um monstro, que é praticamente seu inimigo sworn. O homem acredita ter visto seu eu mais jovem em Monte, razão pela qual se conectou com ele. Eles estão no meio dessa conversa quando o homem de repente se segura no peito de dor e começa a tossir muito. Monte vê isso e sai correndo para caçar comida, já que o velho tem sido o único a fazer isso todo esse tempo. Quando ele retorna, o velho desmaiou e Monte entra em pânico. Ele sabe que o único lugar onde pode conseguir ajuda é abaixo da montanha, onde o velho havia avisado para não ir. Embora seja perigoso, Monte decide descer a montanha porque precisa encontrar ajuda. No momento em que chega ao assentamento militar, os soldados soam o alarme e imediatamente cercam Monte. Eles presumem que sua mãe está por perto, já que ele ainda é um filhote. Sem hesitar, eles atacam Monte, mas tudo o que ele quer é ajuda para seu amigo moribundo. Sem lhe dar o benefício da dúvida, Monte é atacado de todas as direções. Ele tenta evitar os ataques,
mas eles continuam vindo, e no fundo, ele já está implorando para que alguém o ajude. Os soldados finalmente o incapacitam, e, justo quando estão prestes a acabar com ele, Kang-ho aparece. Os soldados dizem a Kang-ho que ele não precisa se envolver porque eles conseguem lidar com o filhote. No entanto, Kang-ho diz aos soldados que o filhote é um desajeitado porque não há adultos por perto. Ele lhes diz para se afastarem que ele cuidará da situação. No momento em que Kang-ho coloca os olhos no filhote, ele percebe que precisa de ajuda e alimenta seu corpo com mana para ajudá-lo a recuperar suas forças. Monty então leva Kang-ho até onde o velho está deitado. Kang-ho descobre que o velho está sofrendo de uma doença endêmica do continente Mu, que é causada por uma quantidade insuportável de mana que se enraizou em seu coração. Kang-ho coloca a mão no peito do homem e começa a transferir sua mana para ele, enquanto diz ao homem que ele tem sorte de ter um amigo corajoso como Monty. Momentos depois, o velho acorda e Monty pula em seus braços. Os dois compartilham um momento emocionante juntos, mostrando o quanto se importam um com o outro. Agora, no presente, descobre-se que Monty está visitando o túmulo do velho. Antes de sua morte, o velho havia deixado Monty nas mãos de Kang-ho. Desde a morte do velho, Monty sempre vem visitar o velho em seu túmulo. Kang-ho e Seola vêm checar como ele está, e enquanto Monty chora, gotas de chuva caem do céu. Kang-ho acredita que o local de descanso do velho nunca ficará frio, já que Monty sempre voltará para lamentá-lo. De repente, um enxame de abelhas monstruosas aparece na cena, e Kang-ho imediatamente percebe que elas são uma das novas espécies. Kang-ho usa o olho da besta demoníaca para avaliar as abelhas, e pela descrição delas, parece que possuem uma obediência cega ao seu governante. Aparentemente, elas também são mais fortes quando atuam em enxame. Uma das abelhas voa mais perto de Seola, e ela imediatamente a agarra pela boca para sugar a energia demoníaca. No processo de fazer isso, a abelha tenta picar Seola com seu enorme ferrão, mas ele se rompe ao impacto. Kang-ho fica surpreso com isso, mas percebe que a pele de Seola se tornou mais resistente graças ao banho de fruto da árvore do mundo. Kang-ho então analisa o ferrão e conclui que ele contém veneno paralisante, razão pela qual seu nível é alto comparado ao seu tamanho. Sendo assim, e Kang-ho conclui que eles devem cuidar das abelhas, ele então monta no tigre, dizendo a ele para seguir as abelhas. Enquanto eles atravessam as frias planícies, Kang-ho se sente aliviado por não haver assentamentos civis na área. No entanto, ele se preocupa com o apetite das abelhas, pois elas comem em um nível onde devoram grama, árvores e montanhas inteiras. De fato, elas não hesitam em consumir os cadáveres de monstros. As abelhas são criaturas altamente onívoras, que poderiam atacar áreas civis a qualquer momento que fiquem sem comida. Por causa de quão perigosas elas são, Kang-ho conclui que precisa exterminá-las completamente antes que causem estragos. Momentos depois, eles encontram um portão vermelho escuro, e Kang-ho nota que as abelhas estão inundando o portão, o que significa que seu ninho está localizado lá. Além disso, ele descobre que, como o portão é vermelho, é considerado um portão de classe de ataque. Aparentemente, ele e Monty tiveram dificuldades com o portão na época, mas acredita que estão prontos desta vez. Sem hesitar, eles pulam no portão vermelho e, em pouco tempo, um enxame de abelhas vem em sua direção. Kang-ho libera sua mana para mantê-las afastadas. Ao falar sobre o portão de classe de ataque, é um portão que contém um ecossistema que parece exatamente como se um pedaço de outro mundo tivesse sido jogado dentro dele. Graças a isso, recursos raros que não estão presentes em portões normais podem ser descobertos no portão. No entanto, os monstros encontrados no portão vermelho são muito mais perigosos e mais forte do que os normais. Nesse momento, Kang-ho vê outro enxame de abelhas à distância, e essas parecem 3 vezes maiores e têm 3 vezes a energia demoníaca das que eles viram antes. As abelhas agressivas avançam em direção a Kang-ho, mas ele facilmente corta a primeira abelha atacante enquanto checa suas estatísticas, percebendo que elas são muito mais fortes do que as que encontrou do lado de fora do portão. Sem dúvida, Kang-ho deduz que as abelhas gigantes são as responsáveis por proteger o lugar. À medida que as abelhas se preparam para atacá-los, Kang-ho ativa a habilidade de transferência sensorial. Esta é uma habilidade que permite que o contratante e a besta demoníaca compartilhem os mesmos sentidos, incluindo mana e habilidades físicas. Kang-ho salta em direção às abelhas com força, cortando-as sem misericórdia. Seola ataca uma das abelhas e tenta mordê-la, mas a abelha consegue escapar de seu aperto. Kang-ho provoca ela, dizendo que a abelha ainda é grande demais para a boca dela, por isso
isso não conseguiu segurá-la. Enquanto a luta continua, Kang-ho percebe que não há fim para as abelhas. Contudo, de repente, ele sente uma poderosa energia demoníaca à distância. Ele decide ir até o favo de mel para verificar. Ele salta das costas de Manti e, com uma força poderosa combinada a uma lâmina de aura, corta todas as abelhas que estão em seu caminho. Depois de eliminar as abelhas gigantes, ele finalmente tem acesso ao favo de mel e descobre que é isso que as abelhas estavam protegendo. O favo de mel irradia tanta energia demoníaca que está vazando. Kang-ho colide contra o favo e, para sua surpresa, vê uma figura estranha sentada confortavelmente dentro do favo. Pela aparência e pela energia que emana de seu corpo, Kang-ho percebe que um demônio finalmente apareceu. Novamente, nesse momento, Kang-ho ouve o demônio murmurar sobre como está ferrado. Em uma reviravolta surpreendente, Kang-ho não deveria ser capaz de entender a língua demoníaca e, no instante em que o demônio percebe que Kang-ho consegue ouvi-lo, decide formalizar as coisas. Ele se apresenta como Tel Kamigan, que foi uma vez o demônio de quarto escalão no reino demoníaco. Kang-ho já está se preparando para lutar contra o sujeito quando ele de repente se põe de joelhos, dizendo que não quer lutar porque odeia lutar, especialmente contra alguém mais forte que ele. Tel fica surpreso ao ver que existe um humano com a habilidade de comandar monstros. Kang-ho está definitivamente chocado com o que está testemunhando e, como Tel não representa uma ameaça para ele, ele desativa sua lâmina de aura. Kang-ho conclui que Tel é diferente dos outros demônios que viu durante a guerra, pois ele tem o que é necessário para se comunicar. Ele lembra que naquela época, os demônios eram como máquinas sem mente cuspindo energia demoníaca, mas Tel parece um humano real. Kang-ho então pergunta a Tel o que ele é, e Tel, ainda de joelhos, revela que é um demônio. Kang pergunta por que um demônio como ele está ali, e Tel menciona que é uma história bastante vergonhosa e longa. Ele menciona que, após perder uma batalha de classificação e fugir, ele ficou preso em um processo de dungeosação. Kang-ho então pergunta por que ele ainda trouxe a abelha rainha com ele, mesmo estando fugindo por sua vida. Kang-ho pergunta a ele se a rainha abelha que está vendo à distância é a rainha de todos os monstros, e ao ver quão sério Kang-ho está enquanto olha para a abelha, e o sujeito deduz que Kang-ho não hesitaria em matá-la. Tel rapidamente revela que ele apenas enviou as abelhas para reconhecimento e elas não são perigosas. Tel prova quão calma a abelha está ao acariciar sua cabeça, e ela libera uma enorme energia demoníaca, colocando-a em um estado fossilizado. Kang-ho fica chocado ao ver isso, e Tel explica que, se ele fossilizar a rainha abelha, assim como fez, ela pode viver sem comer pólen, o que evitará que cause danos a alguém. Tel diz a Kang-ho que a abelha é uma criança que ele criou desde jovem, então ele definitivamente assumiria a responsabilidade por ela. Tel está no meio dessa explicação quando Seola morde sua perna, drena a imensa energia demoníaca que está dentro dele. Seola está se divertindo tanto que isso assusta Tel, já que esta é a primeira vez que verá uma besta que se alimenta de energia demoníaca. Kang-ho percebe que Tel não é realmente perigoso, mas a coisa mais perigosa de todas é o reino demoníaco que ele mencionou. Como Tel era o quarto no reino demoníaco, Kang-ho acredita que o sujeito é a pessoa certa para interrogar por informações. No entanto, Kang-ho não acha que conseguirá esquecer a força de Majin e avança em direção a Tel. Antes que ele possa reagir, acerta-lhe no peito e diz que ele precisa selar seu monokori apenas por precaução. Tel cai no chão, e quando finalmente recupera sua força, percebe que sua energia demoníaca se foi. Kang-ho então diz ao sujeito para segui-lo gentilmente e não tentar nada engraçado porque ele só vai matá-lo. Tel concorda, se perguntando se é assim que os humanos são. Enquanto isso, do lado de fora do portão, as guildas têm apenas um dos discípulos de Jun-woo que aparece na cena, e ele imediatamente reconhece Kang-ho. King, por outro lado, ainda está agindo de forma pomposa, perguntando se a guilda dos Cavaleiros Brancos também está participando dos rituais de limpeza. O sujeito simplesmente ignora King e se volta para Kang-ho, oferecendo suas saudações enquanto lhe diz que o cumprimentou brevemente por meio de uma videochamada com Jun-woo no outro dia. Ele se apresenta como Lee Hyuk dos Cavaleiros Brancos e acaba revelando que atualmente é o mestre da Guilda dos Cavaleiros Brancos. Kang-ho retribui a cortesia e expressa sua surpresa de que os direitos de limpeza agora são uma realidade. Hyuk confirma isso, dizendo que é assim que fazem atualmente. King já está se enfurecendo ao perceber que Hyuk está ignorando uma superestrela como ele. Ele então pergunta a Hyuk como ele conhece um não despertador como Kang-ho. Porém, o nome logo ressoa na cabeça de King novamente e ele percebe que está diante do mestre das bestas. Nesse momento, Hyuk percebe que Kang-ho está sorrindo e se lembra do
que Jun-woo lhe disse sobre o sorriso de Kang-ho. Ele havia dito para ter sempre cuidado, porque sempre que Kang-ho está sorrindo, isso significa que ele está prestes a esmagar o oponente à sua frente. Hyuk começa a suar enquanto King, por outro lado, não sabe o que está por vir. No fundo, King está falando mal de Kang-ho porque ele não parece grande coisa. De repente, ele tem a ideia maluca de que se derrotar Kang-ho, vai superar os 5 heróis de guerra. King então se prepara para atacar Kang-ho, e no momento em que Kang-ho vê isso, ele agradece sinceramente ao cara. King diz a Kang-ho que ele não precisa mencionar isso porque quem deveria estar agradecido é ele, e então balança a mão com tanta força em direção a Kang-ho que quando pensa que conseguiu dar o primeiro golpe, de repente percebe que Kang-ho desapareceu. Antes que ele perceba, Kang-ho o arrasta para o submundo, lembrando-o de que ele estava arrogante por querer limpar o submundo primeiro. Kang-ho o joga no submundo, dizendo para ele limpar. King colide com o chão, deixando-o totalmente surpreso, já que esta é a primeira vez que ele é derrotado de tal maneira. Kang-ho diz a ele que não queria intervir nos negócios deles a princípio, mas uma vez que ele o provocou, não tem escolha. Kang-ho se lança em direção a King, mas King consegue se levantar mirando em um contra-ataque. Kang-ho facilmente agarra sua cabeça e o joga contra o chão enquanto lhe diz que ele precisa ser humilde. Enquanto isso, Tae e Hyuk estão assistindo à batalha, e Tae diz a Hyuk que King pode até morrer com o ataque de Kang-ho e Hyuk confirma isso. Ao mesmo tempo, Hyuk está se perguntando quem raios é Tae. Momentos depois, King finalmente recupera a consciência, e Kang-ho o informa que seus movimentos são um pouco bons, mas são imprudentes. Ele então pergunta quem é seu mestre, e King responde que não tem um porque alcançou a classificação S puramente através de seu talento inato. Kang-ho então lhe diz que ter talento é uma coisa boa, mas isso não o faz superior, e o exorta a viver humildemente. Ele avisa que mesmo pessoas mais fortes podem aparecer no futuro, e se ele não aprender agora que pode, ele atingirá os limites de seu talento rapidamente. Kang-ho o informa que será sua morte se ele atingir esse limite em combate real. King então pergunta a Kang-ho se ele é apenas um tolo ignorante, e Kang-ho o incentiva a encontrar um mestre. Primeiro, enquanto Kang-ho ainda está o aconselhando, King saca seu telefone para tirar uma selfie para o Instagram. Kang-ho percebe que o cara não vai aceitar facilmente seu conselho até que ele bata isso nele. King implora para tirar mais selfies antes de ser espancado. Depois de toda a confusão, eles finalmente limparam o submundo, e após isso, as redes sociais ficaram inundadas com artigos especulativos e rumores sobre quem é Kang-ho, já que ninguém realmente sabe que é ele. Enquanto isso, uma investigação detalhada foi lançada sobre o reino dos demônios e os demônios na casa de Kang-ho. Tae está completamente divertido com as condições climáticas enquanto está sendo interrogado por Kang-ho. Aparentemente, Tae perdeu em uma batalha contra Baal, um demônio de primeira classe, o que resultou em uma enorme quantidade de sua energia demoníaca sendo roubada. Ele depois caiu em seu reino, mas não sabe muito sobre os demônios no reino humano. No entanto, cerca de uma semana antes de pousar no reino humano, ele ouviu que havia uma área no reino dos demônios que rapidamente começou a se transformar em submundos. Ele menciona que está surpreso que haja submundos conectando uma dimensão completamente diferente no reino humano. Kang-ho tenta juntar as peças porque já se passaram mais de 50 anos desde que aconteceu a Grande Guerra, e uma nova espécie de monstro acabou de emergir, enquanto ele também aprendeu que uma nova dimensão chamada Reino dos Demônios está conectada à Terra. Kang-ho então pergunta a Tae sobre seu nível de poder quando estava no Reino dos Demônios, porque ele não consegue avaliar seu nível com precisão como está. Basicamente, ele era o quarto em ranking entre os 72 monarcas do Reino dos Demônios antes que seu poder fosse roubado, o que significa que ele era bastante poderoso. Tae diz a Kang-ho que não é do tipo que gosta de lutar, mas como Kang-ho está curioso sobre suas habilidades, ele sugere que ele libere seu monocore primeiro. Kang-ho percebe que não tem escolha, então decide fazer isso enquanto sua energia demoníaca começa a voltar. Tae diz a Kang-ho para prestar atenção e ver suas verdadeiras habilidades. No fundo, Kang-ho está preparado para matar Tae se ele tentar qualquer coisa estranha. Uma vez que Tae está no controle total de seu poder, ele levanta a mão e convoca os mortos. E é nesse momento que Kang-ho percebe que o cara é um necromante. Tae confirma isso dizendo que usa corpos como materiais para criar familiares e comandá-los, mas ele perdeu tudo para Baal. Kang-ho está completamente divertido com isso porque essa é uma habilidade que existe apenas na ficção.
e não há despertos na Terra que tenham despertado com esse tipo de habilidade. Theo ainda está se divertindo quando Ciola salta em seu pescoço para absorver mais da deliciosa energia demoníaca que há nele. Theo grita de dor ao perceber que Ciola está basicamente drenando sua energia demoníaca, e Theo se pergunta se era isso que Kang-ho estava mirando quando abriu seu monocore. Acontece que ele está certo porque Kang-ho estava mirando para matar 2 coelhos com uma cajadada só. De repente, algo incrível começa a acontecer no buraco de mana de Theo. Depois que Ciola sugou a energia demoníaca, fica claro que seu buraco de mana está agora sendo substituído por mana purificada, e Ciola também adicionou outra cauda à sua coleção. Graças a isso, seu poder de ataque se move para D, e seu poder de defesa também se move para DD. Surpreendentemente, ela obteve uma nova habilidade, Desdobrar. Quanto à segunda cauda, a segunda habilidade da cauda ainda está bloqueada e só será desbloqueada quando as condições forem atendidas. Kang-ho então se lembra do que a rainha das fadas, Johanna, mencionou sobre a dente branco que tinha 5 caudas. Kang-ho percebe que a cauda de Ciola pode continuar se multiplicando assim como a dente branco que Johanna mencionou. Momentos depois, Kang-ho recebe uma ligação de Chu-bai dizendo que precisa pedir um favor. Ele menciona que outro caçador acabou de desaparecer na zona de conflito ao sul. O caçador é Hound, que está classificado em 300º lugar na Coreia, e por causa disso, eles retiraram todas as suas tropas da área. Kang-ho fica surpreso ao ouvir isso e começa a se perguntar o que diabos está acontecendo no sul. Falando sobre a zona de conflito ao sul, essa é uma área que abrange Daegu e a região de Busan abaixo dela. Aparentemente, o último acesso para chegar lá é bem em Daejeon. A razão pela qual Daejeon permaneceu seguro é por causa de Levadon, uma das 4 guildas prestigiadas e um poder mágico tradicional. Não muito depois disso, ele se dirige a Daejeon, e uma vez que sua identidade é verificada no portão, ele é autorizado a entrar. Ao ser perguntado sobre Theo, Kang-ho diz ao soldado que ele pode simplesmente se referir ao cara como seu assistente. Theo não se importa muito com o que está acontecendo ao seu redor, pois está ocupado com o pirulito em sua mão. Kang-ho pergunta ao soldado se Theo precisará de um documento de identidade, mas o soldado diz a Kang-ho que não há necessidade disso porque ele acaba de receber uma informação de cima. Desde que a guerra terminou e Kang-ho se estabeleceu no norte, a ordem foi estabelecida entre as espécies de desastre. No entanto, ao sul é basicamente uma zona de conflito, e as espécies de desastre aparecem regularmente. Também há disputas territoriais ferozes entre os monstros que nunca cessaram. Isso levanta a grande questão de por que não simplesmente eliminar os monstros. Enquanto se preparam para mergulhar mais na zona, Kang-ho sobe em cima de Monk-chi e diz a Theo para fazer o mesmo. Theo está prestes a fazer isso quando a cabeça de um monstro voa em sua direção, o que é um sinal do conflito em andamento na zona. À medida que continuam avançando, Theo diz a Kang-ho que a área lhe lembra sua casa. Ele diz a Kang-ho que a grama que estão vendo é chamada de grama de calor, que irradia calor em todas as direções. Basicamente, lugares cheios de grama de calor criam uma floresta tropical em pouco tempo. Monk-chi e Seola começam a suar, e Kang-ho entende a situação deles porque é a primeira vez que estão em um clima tropical. Momentos depois, Kang-ho para e sugere que eles caminhem a partir daquele ponto. De repente, eles ouvem um grito alto à distância, e isso parece ser humano. Eles se perguntam o que é quando a perturbação começa a se aproximar deles, e momentos depois vem um monte de monstros correndo na direção oposta. Justamente então, eles olham na direção de onde os monstros estão vindo e veem um cara esmagando os monstros como se fossem manteiga. Kang-ho fica surpreso ao ver isso, já que Tilby lhe disse que já havia retirado as tropas estacionadas na área. Com um olhar mais atento, Kang-ho percebe que o cara parece familiar. O cara tem cabelo loiro e amarra uma faixa com treinamento escrita nela ao redor da cabeça. Em uma reviravolta surpreendente, o cara é ninguém menos que King, que obviamente levou seu treinamento a sério